sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a tia também está bem. Hoje eu preparei uma aula para vocês maravilhosa, vocês não podem perder, tá bom? Então vamos dar continuidade para falar sobre a célula, que é a menor parte viva que cada ser vivo tem, tá bom? Conhecer cada uma das organelas é importante, por quê? Para que nós possamos entender melhor como funciona a célula. Sendo assim, eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu selecionei. Vou botar... Agora selecionei essa imagem para vocês, né? Pela aulinha que a tia montou. Então, para vocês terem uma noção de quanto é importante cada organela dessa, qual a função que desempenha, para que tudo ali trabalhe harmoniosamente. Vamos mostrar, ó, membrana plasmática, tá vendo? O envoltório da célula, aqui delimita, isso aqui é célula, isso aqui é parte externa, ok? A parte aqui, né, que tá na cor abóbora, seria representante o citoplasma, tá vendo? Aqui, ó, centríolo, são microtúbulos aqui, complexo de Golgi, ou chamado também complexo golgiense, citoplasma, eu já havia falado, o núcleo, tá vendo? Ó, o núcleo é isso tudo aqui, e o nucleolo é esse pedacinho aqui, ó, segue certo. Aí nós temos a carioteca. O que é a carioteca? É a membrana que envolve o núcleo. Lisossomo, né? A gente vai falar sobre cada um desses itens aí. Segura aí um pouco. Membrana, a gente já falou, retículo endoplasmático liso ou rugoso, aí a gente vai explicar. Esse aqui é liso porque não possui granulos, tá vendo? Aí olha aqui pra cima, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Por quê? Porque aqui, essas bolinhas que estão aqui, elas são ribossomos. Toda vez que dentro do retículo tiver esses ribossomos agregados, aderidos ao retículo endoplasmático, vamos classificá-lo como granuloso ou rugoso, tá? E aqui, por último, não menos importante, mais importante como um todo, as mitocôndrias aqui, tá ok? Então, essa aqui é uma representação das organelas que compõem uma célula animal. Mitocôndria. Essa organela está relacionada com um processo extremamente importante, a respiração celular. Nesse processo, a célula obtém energia para realizar suas atividades, suas funções vitais. Os ribossomos, sua função primordial e principal é realizar a fabricação de nada mais, nada menos do que proteína. Retículo endoplasmático rugoso, é aquele que a gente falou, que tem aqueles granulos, né, que são chamados de ribossomos. Sua função principal é produzir algumas proteínas, principalmente aquelas que são jogadas para fora da célula. Então, veja bem, os ribossomos, eles são produtores na fabricação de quê? Proteína. Já o retículo endoplasmático, ele vai produzir algumas proteínas. Lembre-se que o rugoso, ele possui alguns ribossomos, só para vocês começarem a fazer a associação, tá? Retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Uma das suas funções é a síntese de quê? De lipídios e carboidratos. Complexo de Golgi, ou também chamado de complexo golgiense. Essa organela participa de um processo chamado de secreção celular, que nada mais é do que eliminação de substâncias para fora da célula. Ela modifica, ela armazena e ela bota o endereço de algumas substâncias. Lisossomos, relacionado principalmente com a digestão das partículas no interior da célula, ou seja, ela faz a digestão intracelular. Existem ainda organelas que são encontradas somente em células de plantas e de alguns protozoários. Organelas relacionadas com a fotossíntese, a coloração das plantas, né? É importante lembrar, galerinha, que sempre que todos os organismos são formados por célula e cada um possui características próprias e desempenha alguma função específica, não é isso?
dependendo da função exercida, ela apresenta maior quantidade determinada de organela. Agora, nós vamos falar um pouco da história de quem descobriu, né, quem inventou, aí no caso a célula, né, foi um cientista chamado de Robert Hooke, esse aí que levou o nome principal, mas antes de Robert Hooke teve um outro, né. Vamos tentar entender um pouquinho dessa história aí. A maioria das células não podem ser vistas a olho nu, ok? Então nós tivemos que fazer o quê? Nós não, né? Eles lá no passado. Tiveram que pesquisar, fizeram trabalhos com lente, com alguns instrumentos que poderiam aumentar a visualização de alguns objetos, né? Microscópicos. Então, sua descoberta está diretamente associada ao desenvolvimento de microscópio, que é instrumentos formados por lentes que permitiam a ampliação das imagens. O microscópio foi inventado no século XVI e foi utilizado pela primeira vez a observar seres vivos no século XV, pelo Anthony Van. Em suas análises, ele observou, entre outros organismos, seres que de forma pequena, que formavam um bastonete. Foi assim que descobriu quem? As bactérias. Depois, então, o inglês Robert Hooke, em 1635 a 1703, ele foi aperfeiçoando e melhorando o microscópio, né? Então ele observava e viu que ele tirou assim um pedacinho da cortiça e observou na lâmina algumas células, né? Algumas células, que quer dizer como se fossem buracos pequenos ali, né? Bem, com esses buracos ele foi analisando e foi idealizando ali uma célula, né? Que quer dizer cômodo fechado em latim. A teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula. No século XVIII a XIX, com o auxílio do microscópio, os cientistas identificaram células em todos os seres vivos que foram observados. A grande quantidade de evidência da existência de células levou à criação de uma teoria chamada teoria celular, que diz que todos os seres vivos são constituídos por célula e toda célula é originária de outra célula. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham pesquisado, tenham entendido um pouco sobre a teoria celular, sobre as organelas, né? Acessem a plataforma Plural, leiam o texto, façam os exercícios que a tia está pedindo e até a próxima. Beijinho.